ao invés de entenderem da totalidade de Deus para conosco. O ser humano jamais vai conseguir viver Deus no seu total. Mas Deus é essência, e sendo essência, Deus é total para nós em todas as coisas. Eu preguei há dias atrás sobre o princípio paterno de Deus, que não tem a ver com o princípio da igualdade. Deus não trabalha no princípio da igualdade. Deus trabalha no princípio da equidade. Porque Deus é para mim aquilo que talvez não é necessário para você. Para mim, com o princípio da equidade, ele é cura. Mas para quem não está doente, ele não precisa ser a cura. Ele pode ser a prosperidade para aquele que precisa de dinheiro. A equidade é o princípio paterno. No propósito da totalidade de Deus, existe um escritor chamado A.W. Tozer. Tozer vai dizer que Deus é tão Deus que entrega tudo de sua essência a todo ser, mas mesmo assim nem um pouco do seu poder se esvaire. Um Deus que dá tudo de si a todos que necessitam, e mesmo dando tudo de si, nenhuma partícula do seu poder se esvaire. Como que alguém pode dar tudo de si a alguém, e mesmo dando tudo de si, nada do que ele deu se foi? Parece uma incongruência, parece uma linha de pensamento que não bate. Mas o Deus que eu falo, o Deus que eu sirvo, o Deus que nós congregamos, é o Deus que pode fazer essas coisas. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos buscar o princípio da numerologia de Deus, que é o número 7. A essência da plenitude, e no grego a palavra plenitude, que é conhecimento pleno, significa epignosis. Epignosis é o conhecimento pleno de todas as coisas. E esse conhecimento pleno de todas as coisas, só Deus pode proporcionar. Quando nós analisamos o Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus fez o mundo em 6 dias, e no princípio do antropomorfismo, ele descansou no 7º. Por que antropomórfico? Porque Deus não se cansa, mas é a linguagem que o homem precisa ouvir para ele saber. Então é uma linguagem antropomórfica. Deus faz toda a criação em 6 dias, no 7º ele descansa. Se você pegar Sansão, perceberá que a força de Sansão estava no voto, chamado voto nazireu. O nazireado era um voto que se fazia, mas Sansão tinha 7 tranças. Essas 7 tranças tinham um propósito da totalidade de Deus, que é o número da perfeição. Se você pegar os princípios, quando Deus manda Josué e organizar todo o princípio das voltas nas muralhas de Jericó, foram 7 voltas. Se você perceber isso, vai perceber também que esse princípio do número 7 está na totalidade de Deus. Perceberá também que quando Deus manda o maná, ele diz: coma do maná por 6 dias. No 7º, ninguém deve sair para colher o maná. No 6º dia, que é a sexta-feira, vocês vão colher em dose dupla. E vocês devem fazer isso por 6 dias, e no 7º vocês não vão colher. Também vão trabalhar as terras por 6 anos consecutivos. Planta, colhe, planta, colhe. No 7º ano ninguém planta. No 7º ano ninguém colhe, porque é um ano sabático. Por 6 anos você vai fazer isto. No 7º você não fará, porque isso vai trazer o ciclo, essa totalidade, que é o número da perfeição de Deus. Se nós catapultarmos isso para o Novo Testamento, nós vamos perceber que quando Deus faz o princípio da multiplicação através de Jesus, e Jesus ministra a multiplicação, ele vai pegar também esse princípio da numerologia. Ele vai pegar 5 pães e 2 peixinhos, agregados 7, e há a multiplicação. Se você percebe isso, você vai entender também que em Apocalipse, lá no princípio, a Bíblia vai dizer que houveram 7 cartas escritas para 7 igrejas que estavam na Ásia. E as 7 igrejas receberam. E para as 7 cartas que foram escritas para as 7 igrejas, também foi conotado para os 7 anjos. Porque lá dizia: e ao anjo da igreja de Esmirna, de Éfeso, e por aí vai. Mas se você também continuar percebendo esse princípio da totalidade de Deus, vai perceber que tem 7 candeeiros. Desses 7 candeeiros,
simboliza especificamente essa forma de numerologia de Deus. Os 7 castiçais, você vai perceber que também tem esse princípio da totalidade de Deus. Os 7 selos, vai perceber que também tem esse princípio. Trazendo isso para os dias atuais, nós vamos compreender que esse número 7, esse número que traz a perfeição de Deus, tem os significados. Deus tem proposta para todas as coisas. Nada do que se fez por acaso. Deus não faz experiências. Quando nós trabalhamos esse princípio da totalidade de Deus, nós começamos a entender algumas coisas. Primeiro, Deus é tão Deus que em sua totalidade Ele precisa que você faça parte da unicidade. Explico melhor. Você só pode ser igreja se você entender o significado do corpo. Você só pode ser igreja se você entender que você faz parte de um corpo onde existe um cabeça. A totalidade de Deus não está nas coisas que Ele faz. A totalidade de Deus não se encontra ou não se encontram as coisas nas conquistas que Ele proporciona para a sua vida. A totalidade de Deus não está nos desafios que você vive e as conquistas que você alcança, nas bênçãos que você recebe como forma de administração. Viver a totalidade de Deus não é você comprar a sua casa, não é você comprar o seu carro, não é você realizar o seu casamento. Viver a totalidade de Deus não é você realizar um sonho da sua viagem, realizar o sonho do filho, da filha, um sonho materno, paterno, um sonho profissional. Isso não explica nem de perto o que é ser e viver a totalidade de Deus. Porque a totalidade de Deus, ela não está permeando as coisas externas, elas não estão direcionadas àquilo que se pega, àquilo que se vê, àquilo que se diz que é concreto. Porque a totalidade de Deus só está ligada a uma forma de existência. E Deus se mostra total na pessoa de Jesus. Não há como entender a totalidade de Deus se você não entender o que a cruz significou para mim e significa para todos nós ainda nos dias de hoje, e assim o será para todos sempre. A totalidade de Deus está na pessoa de Cristo. Romanos capítulo 11, versículo 36 vai dizer assim: porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Viver totalidade de Deus é entender a essência de quem Cristo é em nossas vidas. Alguém vai dizer assim: eu fui para a igreja e eu conquistei uma casa, um carro, uma fazenda, uma chácara, casei, tenho 3 filhos abençoados e eu vivi a totalidade de Deus. Você pode ter tudo isso e não ter entendido a totalidade de Deus na sua vida. Porque ela tem a ver com a pessoa de Jesus. Ela tem a ver com a essência de Cristo. Em 1974, na Suíça, uma cidade chamada Lausanne, dos dias 16 ao dia 25, foi feita uma convenção onde 150 nações se reuniram para o princípio do evangelismo, para o princípio das missões e para o entendimento daquilo que a igreja precisava ser e realizar. Dentre essas nações, o Brasil participou com grandes líderes que aqui existem. E disso nasceu o pacto chamado Pacto de Lausanne, que eu quero desafiar você a pesquisar sobre isso. No Pacto de Lausanne, construíram 15 artigos em defesa do Evangelho. No Pacto de Lausanne, colocou-se propósitos. E dentro desse princípio, colocou-se o Evangelho como essência. E principalmente a cruz como o centro de todas as coisas. As 150 nações ali representadas lançaram um lema: o Evangelho todo para o homem todo no mundo todo. E esse princípio mostra especificamente o epignosis, o conhecimento e o sentimento pleno de quem Jesus é para as nossas vidas. Para entender a totalidade de Deus,
eu preciso primeiro entender quem Jesus de fato é. E eu vou te dar um versículo que vai te levar a essa compreensão. Mateus 28, versículo 18. O próprio Senhor Jesus falando, palavras de Jesus. Eu gosto dos padres que eles falam assim, né, Clécio? Palavra do Senhor Jesus. E vai dizer assim, capítulo 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, escute isto, é-me dado todo poder, no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse princípio aqui, Jesus dizendo após a ressurreição e o princípio daquilo que nós entendemos sobre a totalidade de Deus. Jesus abdica de um trono de glória, desce e ele vem em forma humana. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse Verbo ele foi conjugado lá no passado como grande eu sou. E Jesus então vem como Verbo de Deus encarnado, em forma de pessoa. Ele cresce, desenvolve, vence a morte, vence Satanás, e depois ele solta essa pérola, dizendo, é-me dado todo o poder, nos céus e na terra. Esse propósito mostra, de fato, o sentido mais cristocêntrico que nós podemos enxergar na Bíblia. Quando Romanos 11:36 vai dizer assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, está mostrando que tudo vai convergir na pessoa de Cristo. Cristo é o centro do universo. Existe o divisor de águas antes de Cristo e depois de Cristo. Existe todo o formato da humanidade, AC e DC. Cristocentrismo envolve o princípio total daquilo que Deus tem para a humanidade. E o princípio total é você enxergar quem de fato Jesus é dentro de você. Não é o que Ele te dá, é o que Ele representa na sua vida. O que você seria capaz de fazer por Ele. O que você seria capaz de fazer em favor do Evangelho dEle. O que você seria capaz de renunciar por Ele. Quando nós começamos a compreender qual é a nossa função no corpo de Cristo, e você agregado ao corpo, você vai somar a outro agregado ao corpo, que vai somar a outro agregado ao corpo, e todos nós juntos, na unicidade, um a um, vamos nos tornando o corpo de Cristo na terra. E nesse princípio, nós temos uma mente, que é Jesus chamado cabeça da igreja. A cabeça só vai poder governar se o corpo souber
a eficácia da sua existência. Não há como ter uma cabeça sem corpo. Jesus, o cabeça da igreja, é a totalidade. Mas não dá para ter totalidade se não houver quantidade daquilo que se soma. Então o Adeilson, o Anésio, a Lívia, a Miriam, a Suzana, o Max, o Romildo, um a um, agregados viram corpo, que vai entender a totalidade de Cristo como cabeça. De repente o corpo só vai ser total se tiver completo. Quem não tem um braço, não tem o corpo total. Quem não tem um dedo, não tem o corpo total. Quem não tem um pé, não tem o corpo total. O corpo, ele é total quando existe a unicidade da sua plenitude. Jesus, como cabeça, ele vai gerar a totalidade para todos nós. Porque o dedo faz aquilo que a boca não consegue. Os pés fazem aquilo que o estômago não dá conta. O nariz faz aquilo que os joelhos não conseguem fazer. Então vai gerando na sua unicidade, cada um de forma comportamental, exercendo a sua função no corpo. Então quando o corpo funciona, o dedo, funciona o nariz, funciona o ouvido, funciona os olhos, funciona os pés, funciona as mãos, funcionou na sua totalidade. Mas quem comandou tudo? A cabeça. Cristo é a cabeça da igreja. Se você tem Cristo como cabeça da igreja, você não pode fazer o que você quer. Você tem que fazer aquilo que a cabeça manda. Eu não sei se você conhece alguém com dislexia. Não sei se você conhece alguém, por exemplo, com falta de coordenação motora. Mas, por exemplo, tem pessoas que não sabem o que é a direita e o que é a esquerda. Você fala assim, vira para a direita, ela fala, qual que é a direita? Aí eles têm uma linha de pensamento. Se a pessoa for casada, ela vai dizer assim, a direita é aquela que não tem aliança. E a esquerda? A esquerda é aquela que tem aliança. Conhece alguém que tem essa disfunção? Alguém conhece? Levante a mão, alguém conhece? Uma pessoa, 2, 3, 4, 5. É isso que eu estou dizendo. A pessoa ela tem uma disfunção de coordenação motora. Porque ela não consegue saber exatamente qual é a esquerda, qual é a direita. Porque alguma coisa está de forma disfuncional. E isso tem a ver com o cérebro. Tem a ver com a cabeça. Tem a ver com a mente. Por exemplo, toda a parte esquerda do seu corpo está relacionada à parte direita do seu cérebro. E vice-versa. Quando alguém bate a cabeça, uma pancada do lado direito, toda a parte esquerda para de funcionar. Porque é um comando cruzado. É assim que funciona a sua mente. Eu fiz uma prova no laboratório. Fui para o laboratório e pesquisamos o cérebro o tempo todo. Cérebro mesmo. Pegamos o cérebro, pesquisava, tinha que colocar os pontinhos para saber qual parte que era do cérebro, aquela coisa toda tal. E fomos fazer uma aula prática, depois uma prova prática, para a gente tentar entender o que era o cérebro. E aí fomos entender tudo, os sulcos, a parte do cerebelo, do cérebro, tudo essa parte que você pensa sobre funcionar o cérebro, a cabeça, a mente. Nós fomos entender o seguinte, que você, todo ser humano, ele é comandado especificamente pela cabeça, pelo cérebro. Todos os comandos que você tem está no seu cérebro. Tudo que você é o seu cérebro. Tudo que você tem como forma de existência é o seu cérebro. A cabeça é o comando geral, é o quartel-general. É ela que comanda. Quando alguma coisa acontece, uma disfunção, o corpo já não obedece o cérebro, é porque alguma coisa desligou do cérebro para com a coordenação motora do corpo. Assim é a vida em Cristo. O dia que o corpo se desligar da cabeça,
haverá uma disfunção existencial. Porque a totalidade de Deus está em Cristo Jesus. Se Cristo Jesus não for essência de comando para a sua vida, você vem à igreja, você canta, você chora, você louva, você adora, mas me desculpa, você não é crente. Porque não tem como existir um corpo funcional que não obedeça à cabeça. A totalidade de Deus não está nas coisas que Ele criou e naquilo que Ele proporciona. A totalidade de Deus foi revelada quando Cristo veio à Terra. Viveu, morreu e venceu. Aí revela-se o cristocentrismo, o centro de todas as coisas. Quer ser uma pessoa que viva a totalidade de Deus? Viva Cristo. Viva Cristo em tudo que você puder. Viver Cristo não implica em ser vitorioso sempre, em conquistar sempre, em ganhar sempre. Porque o princípio da cruz está muito mais relacionado a percas do que ganhos. Porque vai dizer assim: se alguém quiser seguir após mim, a primeira coisa que tem que fazer é renunciar. Renunciar o quê? A si mesmo. Sua vontade, seus desejos, seus prazeres, aquilo que você tem como forma de vida externa ao Evangelho. Porque o Evangelho da cruz é o Evangelho da renúncia em favor de um objetivo. Você não vai para o céu. Não vai. Você vai voltar para o céu. Isso é bíblico. No princípio da trilogia humana vai dizer que você tem um espírito que veio de lá. Vai dizer assim: o homem tem o corpo que é pó, e ao pó voltará. O homem tem o espírito de vida que Deus deu. Esse espírito de vida que você tem veio do céu, e ele vai voltar para o céu. Agora, a alma do homem, quem decide para onde vai é o homem. Espírito, corpo e alma. Seu corpo vai para o pó. Sua alma, creio eu, em nome de Jesus, vai para o céu. E o espírito do homem, quer ele seja cristão ou não, esse espírito chamado ruach ou pneuma, esse espírito de vida, ele volta para Deus. Por isso que o homem não vai para o céu, ele volta para o céu. Porque quando lá em Gênesis vai dizer que Deus cria o homem do pó, do barro, ele pega o homem, a primeira coisa que Deus faz é o pneuma. Ele sopra as narinas do homem. O sopro que nós chamamos hoje de fôlego de vida. É este fôlego de vida. Esse espírito da vida, ele vai voltar para Deus. Então, o crente em Cristo que tem a sua alma salva, esta alma que creio em nome de Jesus vai voltar para a glória, também tem associado a ela o espírito da vida. E quando Deus soprou as narinas do homem, Deus deu a ele o fôlego de vida, o espírito de vida. E esse espírito de vida, chamado pneuma, que é vento. Por isso que quando você vai encher o carro, o pneu do carro, você enche de vento, pneuma. Quando o seu pulmão tem problemas, você tem pneumonia. Porque é um sopro. O haste de Deus, já falei isso várias vezes aqui. Quando eu vou entendendo isto, e quando eu então vivo a minha vida em Cristo, entendo o que a cruz significa para mim, então a minha essência é o céu. Eu vou fazer de tudo para voltar para lá. Porque a totalidade de Deus é isto. Pega um texto aí, vamos caminhar aqui, pega um texto aí, por gentileza, Colossenses. Vamos abrir Colossenses. Tem uma palavra interessantíssima aqui em Colossenses.
capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13 de Colossenses. Deixa eu ler com vocês. Dá para pôr o telão, por favor? Já está aqui já? Então vamos entender esses versículos aqui. Eu vou ler o versículo 13 até o 20. Nós vamos entender isso aqui. Dá uma olhadinha para cá. Se você não abrir a Bíblia tem aqui. Vai dizer aqui, ó. O qual nos tirou da potestade das trevas. Quem? O qual quem? Jesus. Vai entendendo isso. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Amor. Passa. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Agora vem o versículo chave, passa. Porque nele foram criadas todas as coisas. Escuta, porque nele foram criadas todas as coisas. A totalidade de Deus é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que lá em Romanos 11:36 vai dizer assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E aqui está dizendo, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Olha para cá, olha para cá. Tudo que tem no céu foi criada na pessoa de Cristo. Tudo que tem na terra foi criado na pessoa de Cristo, no propósito de Cristo. Deixe-me dizer algo a você que não é esdrúxulo, mas você vai entender. Se porventura no céu não tivesse Jesus, não havia razão para ir para lá. Porque não é o céu, é Jesus. Você entende isso, irmão? Você entende que é por Ele, para Ele, que foram feitas todas as coisas? Jesus é o centro da criação. A totalidade de Deus não é em tudo que você alcançou, mas a forma que você vive Cristo na sua essência. Aleluia. Quem Jesus de fato é para você. O texto continua dizendo assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Continua. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Passa. E Ele é o cabeça do corpo. Ele é o cabeça do corpo. A totalidade do corpo é o cabeça, que é Cristo. E Ele é o cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Passa. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Escuta, porque foi no agrado do Pai que todo epignosis, que toda a essência do conhecimento pleno de todas as coisas fosse entregue. E quando Jesus vai para o Calvário, escuta isso, e ele vence a cruz, vence a morte, vence o inferno, vence Satanás, aí ele vai dizer assim: porque foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Você pode aplaudir Jesus por isso? Você quer viver Jesus em sua totalidade? Viva a simplicidade do Evangelho. Entenda que mesmo que você não alcance algumas coisas, ainda assim Cristo está contigo. Aprenda a essência dessa totalidade de Cristo.
Porque nós vivemos hoje, nos princípios atuais, no nosso raciocínio humano, uma igreja muito superficializada. Uma igreja da forma antropocêntrica, do antropocentrismo, onde o homem ele acabou se tornando o centro das coisas. Eu ouvia um áudio hoje, eu achei interessante, quero compartilhar com vocês. Um rapaz dizia que ele recebeu de Deus a revelação e ele se tornou a ponte de Deus na terra. E ele tem o poder de revelar. E Deus deu a ele, somente a ele, essa ação. Eu fico imaginando por que o número de pessoas evadindo da igreja aumentou. Eu fico tentando imaginar o que se ministra em alguns altares de igrejas. Eu fico tentando entender. Hoje, eu vi um vídeo hoje, eu não vou falar o nome do pastor, que ele simplesmente humilhou o tecladista que estava fazendo um solo para ele. Não sei se alguém viu esse vídeo. Ele humilhou. E depois ele diz assim: irmãos, eu não aceito nada de qualquer jeito. Eu jejuei a semana toda para estar aqui. Eu pensei, não valeu nada. Não valeu nada. Porque o jejum é para quebrar a carne. E a carne dele estava muito forte naquele momento. Viver o Evangelho no princípio natural, sem vivenciar o anátema, é entender de fato quem somos diante de Deus e o que o próximo representa para cada um de nós. Por isso que eu vou analisando esses pontos e vou entendendo. E eu quero que você faça uma autoanálise. Como que você enxerga essa totalidade de Deus na sua vida? Você reclama muito das coisas? Se reclama muito, você não confia em Deus. Você prega esse evangelho para as pessoas? Se você não prega, você não confia em Deus. Você anseia em voltar para o céu? Tem esse desejo? Se você não anseia, você não entende a totalidade de Deus. Você vive a sua vida hoje como se Cristo voltasse amanhã? Se não vive, você não entende a totalidade de Deus. Deus não busca pessoas perfeitas. Deus não busca pessoas capacitadas. Deus busca pessoas, de acordo com a própria palavra de Jesus, eu vim para aqueles que estão doentes. Porque quem está são não precisa de médico. Jesus vem buscar sim um povo que não é santo o suficiente por si só, mas santificado pela cruz do Calvário. Jesus vem buscar sim uma igreja que não tem a perfeição da existência humana, mas que em Cristo Jesus se tornam perfeitos através do sangue do Cordeiro. Jesus vem buscar uma igreja que, lógico, vai se arrepender dia após dia, mas que entende que fora da pessoa de Cristo não há vida, e não há vida, também não há esperança. Seus filhos, seus netos, sua família, essa totalidade. Eu fiz um apanhado aqui, que eu quero ler para vocês. As pessoas perguntam assim para mim: o senhor é calvinista ou o senhor é arminianista? Eu digo, eu não sou nenhum dos dois. John Calvino, Jacob e Arminius, que são duas linhas de pensamento de salvação. O que o senhor é? Eu sou Jesus. O senhor é
protestante, o senhor é neoliberal, o senhor é calvinista, arminianista, o senhor é reformado, o senhor é o quê? São tantas nomenclaturas. Eu digo, eu sou, de acordo com a Bíblia, eu sou um verme. E eu não sou quase nada, sou aquilo que Jesus colocou em mim. Eu peguei uma linha de pensamento aqui, irmãos, que você vai entender. Deixa eu ler para você aqui. Aí eu falo de tudo aqui. O que eu coloquei para você entender? O calvinismo acha que expressar a totalidade de Deus é falar de soberania. Os arminianos acham que expressar a totalidade de Deus é quando se fala em liberdade. Os liberais acham que expressar a totalidade de Deus é quando fala no amor. Os puritanos, aqueles que se acham mais, os puritanos, acham que expressar a totalidade de Deus é quando fala em ortodoxia, de métodos. Os progressistas acham que expressa a totalidade de Deus quando fala só em amor ao próximo. Os evangélicos, os pentecostais, acham que expressa a totalidade de Deus quando fala só nas solas. Sola Scriptura, sola fide, sola Scriptura, sola gratia. Os irmãos católicos acham que falar a totalidade de Deus é quando fala da autoridade da igreja. E esses pentecostais mais acha que a totalidade de Deus está só no falar em línguas. Aqueles que trabalham mais o princípio da lei acham que a totalidade de Deus está mais nessa parte dos arquétipos, dos modelos das leis. E eu li tudo isso para poder anotar para vocês. E eu resumi isso numa só palavra. Tudo que eu disse pode agregar para chegar na totalidade de Deus, que é um só: Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque se você pegar qualquer coisa aqui de forma desconexa, por exemplo, fazer bem ao próximo, beleza, mas se você não fizer a si mesmo, você descumpriu a Escritura. Porque amar o próximo tem um paralelo. Se você ama o próximo, dá cestas básicas, ajuda no Paquistão, faz tudo quanto é coisa boa, mas você se maltrata, você tenta suicídio, você não honra quem você é, então você amou o próximo, mas não ama a si mesmo? Mas qual o paralelo disso? Se a Bíblia vai dizer assim: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, como eu alcanço a totalidade de Deus? Viva o Evangelho simples. Viva Jesus. Como que eu vivo Jesus? Comprou um carro, fala glória a Deus por isso. Não deu certo, diga aleluia. Conseguiu um emprego, fala meu emprego é maravilhoso. Não deu certo, fala Jesus é maravilhoso. Você não deve fazer um link das coisas. Só glorifica quando dá certo, glorifica quando dá errado. Porque isso é viver a totalidade de Deus na pessoa de Cristo. É glorificar pelo que deu certo. É louvar a Deus até por aquilo que não deu certo. E eu encerro a minha fala dizendo para você que o Evangelho não foi feito para você. O Evangelho foi feito por Cristo, para alcançar quem precisa dele. Você não é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é Cristo. O centro de todas as coisas é Cristo. Quando você louva, quando o povo louva aqui na frente, não é para você. Você não é o centro de nada. Eu não sou o centro de nada. Jesus é o centro de todas as coisas. Aí está a totalidade de Deus. Aí está.
Por isso, eu encerro relendo o capítulo 28, versículo 18. E chegando Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso tem a ver com Ele. Aí ele traz outra palavra. Portanto, ide. Quem? O corpo. A cabeça dando uma ordem ao corpo. Ide, fazei discípulos. Onde? Em todas as nações. Totalidade da cabeça chegando em todos os lugares. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinar o quê? A palavra do Pai. Ensinando-os a guardar todas as Escrituras. Todas, escuta. Todo poder em todas as nações, guardando todas as Escrituras. Por quê? Porque Ele estaria e está conosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. O Evangelho todo para o homem todo no mundo todo. Feche seus olhos. Comece a orar, por favor, tentando entender como que você de fato vive esse Evangelho. Como que você de fato vive? Como que você se esquiva do pecado? Pensa. Como que você enxerga o Evangelho dentro de você? Quando você está indo para um lugar, quem está indo? O Adeilson ou um representante legal do reino? Quando você está falando com alguém, quem está falando? O Adeilson ou a palavra de Deus que está na boca do Adeilson? Quem você representa? Quem você representa? A si mesmo? Ou você é um cristocêntrico? Você representa Jesus na face da terra? Você entendeu que você é embaixador? Entendeu que você está em uma terra que não é a sua habitação final? Você é embaixador de Cristo aqui. Quando você vai fazer um negócio com alguém, você faz o negócio como crente cristão, como embaixador, como alguém que vive Cristo em sua totalidade, ou pelo menos tenta, ou você é antropocêntrico, ou você é o centro das coisas, ou você vai fazer aquilo só para o seu próprio benefício. Os seus negócios são bons só para você. É isso? Os negócios que você faz não é bom para ambas as partes. É só para você. Quem é você? Qual é o sentido do Evangelho total na sua vida? Pensa um pouquinho. Quando você chega em alguém e fala: rapaz, eu fui tão abençoado, eu consegui comprar aquela casa. Que maravilha, isso é bom. Mas quando você chega e fala assim: rapaz, o irmão foi tão abençoado, glória a Deus, ele conseguiu comprar aquela casa. Aleluia. Não pode ser bom só para você. Não pode ser bom só para você. Pai, em nome de Jesus,
Nos ensina a entender isto, a totalidade deste Evangelho, a totalidade do que o Senhor é para cada um de nós. Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, nos abençoe, nos dá entendimento daquilo que o Senhor tem proporcionado para cada um de nós. Que essa semana, cada gesto nosso, cada atitude, que nós possamos pensar antes: será que o Senhor Jesus faria isso? Será que Jesus responderia assim? Será que Jesus teria coragem de fazer isso aqui? Será que o cabeça me mandaria agir assim, como forma de corpo? Porque se eu estiver desconexo à cabeça, então eu tenho vida paralela, própria. Nos ensina, Jesus, a entender que somos um corpo na nossa unicidade, cada um na sua função, que obedece o cabeça que é Cristo. Isso é a totalidade da igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o nosso mestre.